Mas agora uma aula imperdível. A gente vai falar da nossa saúde íntima, gente. Que importante, né? Sempre deixar um espacinho no nosso dia pra gente pensar nesse assunto. E hoje o assunto é corrimento vaginal. Nossa ginecologista, doutora Mariana Ala, de volta. Bem-vinda. Muito prazer, viu, doutora? Muito bom estar aqui. Estávamos já num papo aqui, né, acompanhando as dicas da doutora Mara, mas também falando o quanto é importante, a doutora estuda muito longevidade, né, e não é a especialidade só como ginecologista, que a gente vai tratar só desse universo ou só desse órgão, né, doutora? É um todo, né, Carol? É um todo. E hoje que o assunto é saúde íntima, a gente pode até já extrapolar esses dados, porque a saúde íntima não está restrita ao órgão genital. É verdade. Né? Então, essa semana mesmo, eu atendi uma paciente que ela falou, eu voltei de férias e voltei com corrimento. Quem nunca volta com corrimento de férias? E uma coisa que muita gente não sabe, as pessoas falam, é o biquíni molhado. É claro que ficar com o biquíni molhado muito tempo. Mas quer ver uma coisa pior? Bebida alcoólica. Porque normalmente a gente sai de férias e libera geral. Né? Aí todo dia tem um drink, tem um vinho. E a bebida alcoólica, assim como o açúcar, vai aumentar a nossa glicemia, fermentação, muda a flora e prolifera sim mais fungos na região íntima. Então tem que tomar cuidado. Então tem que tomar cuidado. Vamos, a gente tem as causas aqui para colocar daqui a pouquinho. Mas, doutora, eu queria que você explicasse qual é a definição. Então, quando a gente entende até que ponto esse corrimento é normal, né? O que é esse corrimento, essa secreção? Nós, mulheres, temos sim secreção na região vaginal. Isso é uma coisa normal de todo mundo. Certo. Ela não pode ter cheiro, ela não pode ter cor, levemente esbranquiçada, como se fosse uma farinha molhada, isso é normal. Mas se ela é grumosa, amarela, esverdeada, isso não é normal. Certo. O cheiro, gente, existe um cheiro característico, né? Mas não pode ter cheiro de peixe podre. Né? Hoje, uma das maiores causas de alteração, de corrimento, é realmente pela tricomoníase, que dá aquele cheiro, pela vaginose, que dá aquele cheiro do peixe podre, e a vaginose é causada pela Gardnerella. A tricomoníase também dá o corrimento, mas o mais comum é a Gardnerella, que é um anaeróbico, que fica aquele cheiro de peixe podre mesmo na região. E isso precisa de tratamento. E ela vem acompanhada, além dessa mudança, então, no cheiro, no aspecto, pode ter coceira, outras coisas também. A coceira, ela pode estar presente tanto quando tem infecção bacteriana, mas principalmente na infecção fúngica. Hoje a gente sabe que as causas, né, uma das causas também frequente é a candidíase. E a candidíase dá aquele corrimento com muita coceira, que as mulheres às vezes até se machucam de tanto coçar. Né? E aí a gente precisa olhar, por que ela está com cândida? Porque a cândida, ela pode morar fazer parte da nossa flora. Mas caiu a imunidade, os níveis de vitamina D estão lá embaixo, a ferritina está no chão porque ela menstrua muito. Então tem outras causas que derrubam o nosso sistema imunológico. Olha que interessante. E a cândida prolifera. E aí ela fala, eu já cansei de usar remédio e antifúngico e nada melhora. E a vitamina D dela tá lá no pé. Entendi. Por isso é importante da gente olhar como um todo. Né, até para entender os casos de repetição, né? As meninas que têm recorrente apresentam aí candidíase. E eu ia te perguntar também, doutora, antes da gente falar das causas, até que ponto, quando a gente fala assim, a mulher tem, a calcinha tá úmida. O que é essa calcinha úmida? Toda mulher tem secreção. Às vezes eu pego mulheres na pós-menopausa que tem aquele ressecamento vaginal terrível. Eu começo a reposição hormonal e ela vem reclamar. Doutora, melhorou minha onda de calor, melhorou minha vida, minha irritabilidade, meu sono, mas eu tô com a calcinha molhada. Eu falo, ótimo, que bom.
sinal que está chegando lubrificação nesse órgão. E isso é importante, tá? Então, muita gente pensa que aquela umidade é doença, e não é. Não é. Isso é normal, principalmente quando você vai fazer um exercício, você transpira, né? As pessoas falam, ai, mas eu chego da academia, minha calcinha tá molhada. Que bom, você treinou de verdade, não treinou fofo. Não treinou fofo. Né? A gente tava falando que não treinou fofo, treinou bem. Então, é normal bem. E é positivo. Sim. Agora, pode ter cheiro de peixe podre? Não pode. Tá, pode ser esverdeado? Não pode. Amarelado? Não pode. Nessas situações, ou coçar, ou ter dor durante a relação? Não, aí a gente precisa investigar e tratar. E a diferença desse aspecto para ovulação, por exemplo, período de ovulação, que também vai deixar a calcinha diferente. Verdade. Nas mulheres que não menopausa, né, que estão ovulando, muitas falam, nossa, mas saiu uma coisa até meio nojenta, parecia uma clara de ovo. Mais uma vez eu falo, que lindo isso, sinal que seu corpo está funcionando. E meninas que tomam anticoncepcional, as que tomam as pílulas combinadas de forma contínua, não tem isso. E muitas vezes quando a gente tira e coloca um DIU, por exemplo, ela volta até essa ovulação. E ela fala, nossa, mas então eu vou engravidar? Eu tô de DIU. Não, porque o DIU ele tem essa proteção e essa secreção continua lá. E isso é muito bom. Agora, a pílula não, a pílula oral combinada ou anel vaginal ou adesivo bloqueia os seus hormônios totalmente. E muitas meninas começam a ter cândida de repetição porque perde a defesa da região. Entendi. Então tem mais essa aí quando a gente usa a pílula anticoncepcional. Que coisa, porque paralisa pensando na hipófise, certo? Exato, essa é sistêmica. É como se bloqueasse os seus hormônios, principalmente a testosterona. E a testosterona é muito importante para a hidratação e lubrificação vaginal. Então, gente, é positiva a calcinha úmida. Exato. Mas aí muitas meninas também perguntam, né? Ai, mas é um desconforto às vezes ficar com ela úmida e tem gente que começa a usar absorvente por causa dessa umidade. Não pode, né, doutora? Não pode. Eu falo muito sobre isso. O absorvente, ele abafa. Né? Eu costumo dizer que a periquita precisa respirar, então precisa deixar uma calcinha de algodão, dormir sem calcinha, cuidado quando vai passar perfumes, sabonetes com muito cheiro, né? Então tudo isso é irritativo para a flora local, então é melhor a gente evitar. Então dormir sem calcinha é super positivo. É positivo, super. Certo. Vou já colocar a perguntinha do público, já a gente entende então as causas também que são bem importantes. Ruvan, obrigada, querido. Um beijo. Corrimento vaginal pode passar para o homem numa relação sexual? Quais são os cuidados? Pode, super. Interessante pergunta. Pode sim. E inclusive tem muitos casos que às vezes a mulher tá lá com um bichinho, uma bactériazinha, tem relação. Aí esse homem, às vezes, na hora não percebe que ela está com aquele corrimento e acaba passando também para outra mulher ou vice-versa. Então, existe sim uma contaminação, uma transmissão. E muitas vezes a gente precisa tratar o parceiro sim, né? Então, depende qual micro-organismo, qual a causa. E aí a gente tem que tratar os dois. Senão fica pulando de um lado para o outro. Tá certo. Vamos colocar na tela, então, as causas, doutor? E já a gente fala do tratamento. Vamos. A primeira perguntinha, então, mais uma perguntinha, já a gente fala das causas. Na tela? Obrigada, Karina, um beijo. Estou na pré-menopausa, o corrimento pode mudar? Pode sim, principalmente pela queda dos seus hormônios. Tanto o estrogênio quanto a testosterona têm uma função de lubrificação da flora. A gente muda esses hormônios, a gente muda a flora vaginal. Entendi. Né? E aí realmente a gente pode ter uma alteração. Tem mulheres que falam que muda o odor, falam não tá com cheiro ruim, mas mudou o cheiro, tá estranho. Entendi. E muitas vezes a gente precisa realmente aí de um tratamento não medicamentoso para isso, mas se ela já tem alguma deficiência hormonal e outros sintomas, a gente tratando sistemicamente melhora a região íntima também. Olha, gente, no final tudo tem relação com a parte hormonal Tem, super. E dos outros exames que a doutora comentou, né? Exato. Vamos então falar um pouquinho das causas. Olha lá, meninas, a gente vai se identificando, né? Então, vaginose bacteriana, a própria candidíase
tricomoníase e infecções sexualmente transmissíveis. Quando a gente já chega nesses casos, doutora, a gente está falando aqui, um é bactéria, outro é fungo. Exato. E o tratamento vai ser diferente. Exatamente. Então, primeiro, foi lindo o jeito que vocês colocaram realmente na ordem de ocorrência. Então, a primeira é a vaginose, né? É a tal da Gardnerella, é aquela que dá aquele cheiro ruim. Tá. E realmente essa precisa de tratamento antibiótico, tá? Fica aquele cheirinho de peixe podre, piora depois da relação e piora também no finalzinho da menstruação. Então, muita gente fala, nossa, Mari, quando eu tô terminando a menstruação, sobe aquele cheiro que eu sinto de longe. Precisa tratamento com o médico, isso é antibiótico. Certo. Candidíase é por um fungo, e aí a gente muitas vezes precisa sim do tratamento. Eu até, se a gente não pode falar do tratamento, então, por exemplo, cândida, né, é uma coisa que eu pego muito no consultório, cândida de repetição. E aí a gente trata com antifúngico, aí volta a cândida, aí trata de novo, volta a cândida. O que a gente pode fazer a mais para essa menina? A gente pode usar, gente, entre outras coisas, o laser vaginal. Eu trouxe para vocês para mostrar. O laser vaginal a gente faz. Esse é o transdutor que vai lá dentro. Tá. Isso a gente, a ponteira, a gente melhora a mucosa lá dentro. E muitas vezes a gente consegue melhorar essa cândida de repetição. Que legal. Claro, cuidando da imunidade, vitamina D, ferro, sono, bebida alcoólica, açúcar, tudo o que vocês já sabem que piora a candidíase. Então, você citou a bebida alcoólica, mas o açúcar também faz parte desses quadros. Também, porque é comida para o fungo, né, Carol? Ele se alimenta. O fungo adora um açucarzinho. Vou lá e já volto, doutora, para a gente continuar falando então dessas causas, falar de tratamento e responder perguntinhas do público que tá bombando. Até já. De volta com o nosso Você Bonita, te recebendo a doutora Mariana Ala, ginecologista. A gente estava num papo, gente, está rindo até agora, né? É bom demais quando a gente... Enfim, os bastidores são muito bons. A gente está falando hoje de corrimento vaginal, das causas, falando um pouquinho de bactéria, de candidíase. E a doutora está contando um pouco também do tratamento. Já tem perguntinhas do público, mas você quer dar uma dica importante para as meninas que têm candidíase de repetição. Então, além da alimentação, da suplementação, uma coisa que eu falo muito é o uso de lubrificantes na hora da relação. O que acontece? Muitos lubrificantes, ou até mesmo às vezes a pessoa inventa ali alguma coisa que não é tão adequado para isso, pode piorar a flora local e pode favorecer o surgimento de candidíase. Então, uma dica de ouro que eu falo para muita gente, todo mundo adora, é o óleo de coco. Peguem um potinho bonitinho, nada de levar o vidro inteiro de coco pro quarto. Coloca aqueles potinhos de viagem, né, Carol? Tem uns bonitinhos, né, de shampoo, enfim. E leva pro lado da cama e usa aquilo como lubrificante. E aí me perguntaram, tanto homens quanto mulheres? Sim, tanto homens quanto mulheres podem usar. Ele tem uma propriedade fungicida, bactericida, o ácido caprílico é ótimo, hidratante também da região. Isso pode sim ajudar a evitar cândidas de repetição. E aí, eu até perguntei para a doutora, que ela estava comentando essa dica no intervalo comigo, a questão da infecção urinária. Sim. Que também pode ser A infecção urinária é uma quebra de barreira local. Então, tudo que eu puder fazer para melhorar a flora local, melhorar a defesa, claro, beber bastante líquido, tem uma série de outras coisas, a gente faz para também prevenir. Porque é muito desagradável, né, Carol? Quem já teve uma infecção de urina sabe o quanto isso é... É incapacitante, sem dúvida. Tira da rotina, né? E sério, né? Porque muitas vezes levam isso como uma coisa pouco séria e chega no hospital em septicemia, com uma pielonefrite, então é muito sério. E é nos rins, né? Exato. Vamos colocar a perguntinha do público e a gente continua já contando mais o tratamento. Jussara, obrigada, um beijo. Trabalho com natação infantil, quase 15 horas dentro da piscina. Qual a dica da doutora para nós, professoras? É verdade, Jussara, olha, é muito tempo, né? É isso. Não tem problema você ficar dentro da piscina. É claro que se essa piscina puder ser tratada não com cloro, mas com ozônio, melhor para todo mundo. Mas vamos supor, não tem jeito, é cloro mesmo. Qual que é a dica? A dica é você cuidar da sua imunidade. Então,
Olhe como está a sua vitamina D, a sua ferritina, beba bastante água, capriche no seu sono. Tenha pessoas à sua volta que te façam bem, porque isso também modula a sua o seu sistema imunológico, né? Então faça as horas de sono adequadamente, bebida alcoólica o mínimo possível, e isso, calcinha de algodão, dormir sem calcinha, tudo isso são dicas valiosas para você cuidar da sua saúde íntima. Tá certo. Tem mais perguntinha. Olha lá. Obrigada, Maria. Um beijo. O sabonete íntimo influencia no corrimento? Ótima pergunta. Gente, o segredo é assim. A gente pode lavar a área íntima com qualquer tipo de sabonete que você esteja acostumado a usar no seu corpo. É claro que uma formulação própria para lá seria melhor, sem dúvida alguma. Certo. Mas não é todo mundo que tem acesso, tem tempo, quer gastar com isso, enfim. O segredo da higiene íntima é: lavou, enxagou. Pessoal, coloca sabonete, shampoo, sei lá o que, vai lavar o cabelo, vai mandar mensagem no celular, esquece o sabão na região íntima. Isso que faz muito mal. Então, o mais importante é: lavou, enxagou, pequena quantidade, enxague bem. E se quiser secar com secador, também pode, para deixar bem sequinho, para evitar que isso prolifere fundo depois. Prolifera. E a dica, doutora, a gente estava até falando da calcinha úmida. De repente é trocar a calcinha, levar outra calcinha. Exato, troca a calcinha. Ao invés de ficar colocando aí o absorvente, que é péssimo, só troca a calcinha. Melhor. Pode ser uma boa, e se possível, ficar sem calcinha também, melhor ainda. Tem muita pergunta, né, Glaucia, tá passando, mas eu não posso deixar de fazer essa. O assento, banho de assento, que as pessoas falam, né? Colocar ali, enfim, é bom, não é bom? Ótima pergunta. Hoje em dia, a gente já tem formulações, a gente tem muita coisa pronta já. Então, aquela coisa que a gente fazia antigamente, funciona? É claro que funciona. Mas se você chegar com uma tricomoníase, uma gardnerella, né, ou mesmo uma cândida muito intensa, não vai ter banho de assento que vai segurar isso. O que eu sugiro? Quando a cândida está com muita irritabilidade local, faz a compressinha de chá de camomila e aí você coloca sobre a região. É mais fácil do que o banho de assento, porque não é prático, né? Você pegar uma bacia, coloca o bumbum lá dentro, né? Não é uma coisa... E outra, a bacia aí tem microplástico, aí a bacia tem resto de sabão em pó, pode ficar pior ainda a situação. Tá certo. Tem perguntinha do público na tela. Obrigada, Mi, um beijo. pH tem que estar em quanto para um bom equilíbrio vaginal? De novo, né? A gente tem a região íntima ácida, né? A gente tem ali em torno de 4, que é o nosso pH. O que é importante é que as pessoas não fiquem colocando as coisas lá dentro. Então, por exemplo, eu vejo gente, coloca um dente de alho, coloca, sério, doutora, coloca Yakult, coloca iogurte. Yakult eu já ouvi. Não, gente, não. A gente tem coisas próprias para colocar. Converse com o seu médico e na hora da higiene, pouco sabão, enxágua bem e tá tudo certo. Aquelas pomadas, muitas vezes, fazem parte do tratamento, pomada manipulada? Sem dúvida. Internamente, sim, né? A gente pode, mas uma coisa é a gente manipular uma pomada com cúrcuma. Outra coisa é você arrancar a cúrcuma lá do seu quintal, fazer uma macerada e colocar lá dentro. Não, tá, gente? Não. Então, é importante que a gente use conforme recomendação médica para não ter problema. Tem mais perguntas? Olha lá. Obrigada, Jaque, um beijo. Perfume íntimo pode ser usado? Essa é outra que a gente falou agora há pouco, né? E até aproveitando o gancho, gente, a nossa vagina é autolimpante, não tem que ficar lavando lá dentro, tá? É por fora só, isso é uma outra coisa que é importante. O perfume, ele vai agredir qualquer parte do seu corpo. A gente não deveria passar perfume nem aqui, a gente tem que passar perfume na roupa. Né? Então, muito cuidado, porque a gente tem uma série de parabenos, fragrância, outros xenobióticos que competem com os seus hormônios, que mudam a composição do seu metabolismo hormonal. Então, perfume, muito menos na região íntima. Não pode, meninas, não pode. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Senelli, um beijo. Alguma contraindicação de usar sabão de glicerina para o banho e lavar a roupa íntima? Nenhuma contraindicação. Se você está acostumada com ele, só passe rapidinho, pouquinho, enxágua e pronto.
Tá certo. Glicerina, então, bem-vindo. Tudo bem. Bem natural, né, doutora? Super, Glicerina, tudo bem. né? É. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Sara. Um beijo. Como saber o quê? Se é corrimento ou infecção urinária? Eu acho que é isso, né? Pergunta uma coisa ou outra. Ou se corrimento vira infecção urinária? É assim, muitas pessoas confundem. Então, por exemplo, eu estou com muita ardência. Aí eu não sei se a ardência é de uma candidíase ou se a ardência é de uma infecção urinária. Tá. E pode ser até um herpes. Né? A gente tem muita gente que vem lá, tá ardendo, eu acho que eu tô com infecção de urina. Isso só examinando, gente. Olha, doutora. Só a gente examinando. A infecção urinária geralmente dá vontade de ir no banheiro toda hora, sai só aquela gotinha. A cândida, ela fica constantemente ardendo e coçando. E às vezes incha também a região íntima. Mas diferente uma coisa da outra, o ideal é o médico examinar. E não altera a urina? Não, o corrimento, nem sempre. Mas às vezes você tá com a cândida e tá tão ardido lá, que a hora que faz xixi arde. Entendi. Aí ela fala, ai meu Deus, é infecção de urina ou é corrimento? E aí a gente examinando, colhendo o exame de urina, a gente consegue fazer essa diferenciação. Perfeito. E você citou herpes, doutora? Herpes também, né? E tem umas outras infecções ali que a gente não falou ainda, clamídia, gonococcus, que são outras infecções genitais que a gente precisa falar. E assim, o herpes é muito comum, muita gente nem sabe que tem. E às vezes fala, nossa, começou uma dor, aí a hora que eu vi tinha umas bolinhas lá embaixo. E isso realmente pode ser herpes e é altamente contaminante. Então também é importante a gente olhar para tratar, para não passar. Se a ferida estiver ali aberta, assim como quando a gente tem na boca. Exatamente. Mucosa, né, doutora? É primo dele, mucosa, né? É um outro herpes, a gente tem o tipo 1, tipo 2, mas que pode realmente acometer a região genital. Zoster, não. Não, aí é outro vírus. Tá, falando então desta região, herpes zoster não acomete. Vamos para mais perguntinha. Roseli, obrigada, um beijo. Tenho diabetes e sempre estou com candidíase recorrente. Como melhorar a situação? Ótima pergunta. Primeira coisa, controlar esse diabetes, né? Então, infelizmente, diabetes ainda é uma doença muito prevalente. E enquanto a gente não conseguir um nível adequado de açúcar no sangue, e por que piora a candidíase? Lembra que eu falei que o fungo adora açúcar? Se eu tô levando uma urina cheia de açúcar ali para a região, o fungo prolifera. E tem alguns medicamentos que liberam a glicose pelo xixi. E piora mais ainda. Então, conversar com o médico para de repente trocar essa medicação é uma e tentar fazer o controle do açúcar no sangue. É o melhor. Exercício, né? Exercício, atividade física dieta, também, que a gente sempre fala que é importante. A atividade física vai ajudar nessa questão também, até de equilibrar. Com certeza. Né? Equilibrar a questão da insulina, diminuir a concentração do açúcar no sangue. Isso mesmo. Então, tem mais. Bombando, hein, doutora? Mari, um beijo. Toma anticoncepcional direto por conta de endometriose. Como deve ser um corrimento normal para esse caso? O anticoncepcional nunca é a minha primeira escolha no tratamento de patologias como endometriose, né? Então tem uma série de coisas, a gente controla níveis de vitamina D, usa muito resveratrol com piquenogenol, que são 2 ativos que melhoram as dores da endometriose. A gente pode pensar em melatonina, uma dieta saudável, atividade física, tudo isso. Vamos supor que não tem outro jeito, que ele realmente precisa aí de um tratamento de bloqueio. O que é bom é que a gente, além de cuidar da alimentação, olha essa mucosa para ver se ela não está muito ressecada. Porque, como eu disse, às vezes esse ressecamento quebra a barreira. E às vezes um tratamento com laser vaginal pode ajudar. De repente um hidratante íntimo em algumas situações pode ajudar também. Né? Interessante. São coisas que a gente pode associar ao tratamento. E tem que fazer o check-up, tem que ir no médico, né? Tem a parte clínica também, né? Da história. Dá tempo de mais uma, doutora, olha lá. Obrigada, Adriana, um beijo. Uma secreção mais ácida no canal pode atrapalhar a gravidez para engravidar? Pode sim. Uma ótima pergunta, tá? A gente sabe que
a adequação desse pH é importante até para a sobrevivência dos espermatozoides. Então, sim, isso também é importante que a gente olhe para a fertilidade. E claro, é o médico quem vai dizer. Fazer a adequação. Para poder manter esse controle, mas excelente pergunta. Obrigada, doutora. Não, prazer, adoro amor, quando você está aqui com a gente. prazer. Doutora maravilhosa, tá de volta, você bonita. Doutora Mariana Ala é ginecologista. Eu vou deixar o contato para vocês lá no Instagram, mandem mensagem para elas. E as histórias delas são sempre as melhores. Bastidores. Obrigada, minha doutora, por isso que a gente se diverte amor. também. Vai lá, @doutora abreviado, Mari Ala. O Ala é H-A-L-L-A. Então, doutora abreviado, Mari Ala. H-A-L-L-A. Você já encontra o trabalho dela. Obrigada mais uma vez. Obrigada, sempre um prazer, querida. viu? Tudo Volte de bom. logo, adorei todas as dicas.